Pastor Zé Trovati, culto Restauração da Noiva, no dia de domingo, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então você que está assistindo em casa, você é convidado para assistir o culto presencial, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Eu quero falar para você sobre ato profético. A primeira coisa que você tem que saber sobre ato profético, diga comigo assim, é porque o Senhor Deus usa os homens. Então para poder dar base em ato profético, nós podemos pegar muitas lições da Bíblia que você vai ver que tem conexão com o ato profético. O que é um ato profético? Para quem quer entender bem simples, quando você vê um despacho em uma encruzilhada, quando você vê um benzimento, quando você vê um feitiço, aquilo ali é um ato profético. Aquilo ali é manipular o físico para atrair o espiritual. O inimigo, ele não inventou isso. Isso ele tem que tirar das leis e das regras estabelecidas por Deus. E aí ele usa de uma maneira distorcida para poder fazer as coisas espirituais do lado dele acontecerem. Pegaram isso? Agora preste bem atenção. No lado de Deus, no lado bíblico, você vai ver que existem muitos atos proféticos que são já rituais da igreja, já estabelecido, por Deus, que são a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia. E o que é a ceia? A ceia, ela tem várias propostas dela. E a ceia é um ato profético. O ritual de casamento, ele é um ato profético. Todos os rituais que nós fazemos são atos proféticos. Esses atos proféticos, eles têm a finalidade de consolidar ou chamar à existência algo no mundo espiritual. Quando você ler lá em Hebreus capítulo 1, fala assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha bem, eu sou convicto daquilo que eu vou ver. E a Bíblia fala que pela fé Deus trouxe à existência tudo que existe, todo o universo, Ele trouxe à existência do nada. Só que a fé sem obra é morta. Então o que Deus faz para nós termos uma fé viva sobre algo que nós estamos chamando de existência? Ele começa a dar ordem para o homem fazer rituais proféticos. Hoje nós chamamos de atos proféticos, mas é um nome moderno, mas na realidade são rituais espirituais, que nós fazemos com propósito. Bom, fora ato profético, existem pessoas que nasceram para ser proféticas. Um caso bem específico de uma pessoa profética foi Oséias. Oséias nasceu, querido, desculpa a palavra aqui, para ser corno. Oséias nasceu, querido, para ser corneado, para ser traído. E Oséias, querido, ele tinha que lidar com aquela situação. Primeiro ele casou com uma prostituta e deu a ela a dignidade de uma mulher honrada. E ele viveu a vida profetizando, querido, falando o que o povo de Deus faz com o nosso Deus quando nós não somos fiéis a Ele. Porque para Deus, Deus nos ama muito mais do que você ama a tua esposa. Para o Senhor, nós somos, querido, um povo que Ele ama tanto, que Ele tem muito ciúme, Ele tem ciúme de nós. E Oséias teve uma vida só para ter uma vida profética, simplesmente para ensinar o quanto que você machuca Deus, o quanto dói para Deus,
quando você se afasta dele. Né? E aquela mulher recebia tudo de Oséias como uma mulher digna, mas ela não aguentava e traía Oséias. E depois ela se lascava tudo, e o pior, né? Oséias ia lá e comprava ela de volta. Oséias não só pegava ela de volta, ia lá e comprava ela, ele sempre comprava, pagava um alto preço por ela. E Oséias amava aquela mulher e ela traía de novo. O cara viveu uma vida, querido, de ato profético para trazer um entendimento e um juízo para o povo. Então, tem pessoas que são proféticas. Eu creio que João Batista nasceu como um profeta e uma pessoa profética também. Né? Então, o que você precisa entender? Quando nós temos qualquer tipo de atitude, a irmã estava contando para mim que ela ficou, acho que foi você, irmã, contou o seu testemunho, que Deus mandou ela para o mau ombro, né? Firmar o ombro, ficar em reta e ter atitude. Então, olha bem, ela orando a Deus, ela sentiu que Deus falou para ela, falou assim, olha, não é para ficar prostrado e tal. Então, querido, muitas vezes você fala assim, mas como é que eu vou ficar animado com os problemas? Então, se você não entender sobre ato profético, sobre intercessão profética, sobre posicionamento para chamar à existência as coisas que Deus quer te dar, você sempre vai ser um perdedor, você não vai saber lidar com isso. E aí, querido, eu quero comentar sobre uma coisa bem tremenda, por quê? Porque hoje nós temos a palavra de Deus para profetizar. A Bíblia disse, querida, assim, que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra de Deus, ela é, querido, para você profetizar e chamar à existência as coisas que não se veem. Tudo que está na palavra é para acontecer na nossa vida. Não acontece por quê? Porque nós não sabemos fazer a atitude profética. Por exemplo, se você hoje faltou na igreja, você profetizou que você é um desgarrado. Se você vem na igreja, conforme o jeito que você vem, conforme a maneira que você vem, a posição que você tem, o que você pensa, tudo isso está trazendo à existência algo espiritual. Então nós vivemos a todo momento, com o nosso jeito de olhar, de falar, de andar, estamos profetizando sobre a nossa própria vida e existência, e o pior, profetizando sobre a cidade, sobre as ruas, tem que tomar muito cuidado. Profetizar, querido, não é falar mentira. Profetizar é você, querido, chamar à existência algo que é verdadeiro. Por isso nós temos que ter a palavra de Deus para profetizar. Quando nós vamos profetizar a palavra de Deus, nós temos que ler, decorar, saber o contexto, entende? E falar com o coração, falar com nossas atitudes e falar com a nossa palavra. Mas não adianta você decorar um versículo que você não sabe nem o contexto dele. Você vai ficar profetizando a coisa certa nas coisas erradas, no lugar errado. Por quê? Porque você precisa entender a palavra, para poder você ser um profeta da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Digam comigo, completamente secos. Tem uma versão que diz que estava sequíssimos, né? Então o Senhor disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse:
profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga comigo, ossos secos, deem atenção às palavras do Senhor. Aqui, querido, é uma visão que Deus está dando para o profeta sobre a situação do povo. Então, a situação do povo, eles eram como ossos sequíssimos, como mortos, morando no deserto, de tão braba que estava a vida de Israel nessa época. E então, quando ele fala assim, ossos sequíssimos, deem atenção à palavra do Senhor, ele está falando povo que está em sequidão espiritual, que está morto. Deem atenção à palavra do Senhor. Hoje, querido, muitas pessoas estão dando atenção àquilo que eles querem. Eles estão buscando até a palavra de Deus, mas não estão buscando o que Deus está falando. Eles estão buscando o que eles querem ouvir. E aí, se você estiver buscando o que você ouvir, você não está dando atenção à palavra do Senhor. E um ato profético, ele só funciona como um rema, diga comigo, rema, como uma palavra viva, só se você estiver fazendo não o que você está querendo, o que você está entendendo, mas o que Deus está falando. Uma coisa que você precisa entender, aquilo que está ocupando tua mente nesse momento, é o que mais está resistindo à palavra de Deus. Talvez você está aqui, eu queria ouvir uma palavra assim, 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 assim. E você, por querer ouvir essa palavra, você não quer ouvir o que Deus está falando à igreja. Você não liga para o que o Espírito está dizendo à igreja. Então vamos supor assim, para o irmão ali, é importante ele consertar o carro dele. Para o outro é alugar uma casa. Por outro é arrumar um emprego. Agora olha bem, cada um deles, de acordo com a sua necessidade, estão aqui buscando um milagre, uma palavra de Deus para ajudar ele naquela situação. De repente ele vem aqui, Deus fala para ele assim, eu quero que vocês tomem uma posição na igreja. Mas não é isso que vocês vieram buscar. Você fala assim, pastor, mas não é isso. Eu acho que nem precisa de igreja, porque a gente vai na igreja, mas eu posso ser crente em casa. Então eu conheço muita gente que vai na igreja todos os cultos, mas, querido, o que importa aqui não é, querido, se você está certo ou está errado. Ouça que o Espírito diz à igreja, deixa os seus problemas de lado, porque na hora que você entender o que Deus quer da tua vida e você priorizar isso, todas as coisas serão concedidas a você, querido, tudo. O que o Senhor tem, querido, é tudo, está nas mãos dEle para Ele fazer o que Ele quiser. Nós ficamos preocupados com a pandemia, com o governo, essas coisas, devemos ficar preocupados com a atitude dos homens. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e que nada acontece na terra sem a permissão dEle. Então o que está acontecendo aqui é porque é juízo que o próprio homem está chamando à existência por causa do seu modo de pensar, de agir e de viver. Então olha bem, se tem pessoas proféticas, você também é uma espécie de pessoa profética. Teu estilo de vida diz, querido, quem é que vive através de você? Se é as obras das trevas, se é as obras do mal, ou se é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Por isso que é muito importante nós mudarmos a nossa vida. Senão nós vamos ficar trazendo à existência o quê? Aquilo que nós estamos profetizando. E aí, olha bem, profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos, eu os cobrirei com pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor.
Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Diga comigo, então profetizei conforme a palavra que havia recebido. O que é que você tem que profetizar então? A palavra que você recebeu. Quando você recebe uma palavra, você tem que profetizar. E ele, querida, aqui diz assim: enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Aqui, querido, cada versículo você pode ficar tirando uma lição aqui construtiva. Então, o que Deus fez primeiro? Os ossos estavam esparramados, sequíssimo esparramado. Eles começaram a se movimentar e começaram a ficar em cada um no seu lugar. Diga comigo, preciso pôr a minha vida em ordem. Pôr as coisas em cada lugar. Querido, o teu pensamento tem que ser organizado. Tuas prioridades têm que ser organizadas. Tuas finanças têm que ser organizadas. Entende? Tuas finanças que eu falo, às vezes está mais no modo de gastar, tem que ser organizado. Entende? Porque economizar é regra. Você pega o teu salário, deposita 20% na poupança, dá 10% para o Senhor, e você não pode gastar mais do que os 70% que sobrou. Não, mas você gasta primeiro para depois falar que o dinheiro não deu. Então tem que organizar, seus pensamentos têm que ser organizados. Por quê? Porque os pensamentos alimentam tua alma. E quando você está organizando a tua vida, você está obedecendo a palavra. Enquanto você vai obedecendo, você vai profetizando. A profecia também, querida, ela pode ser um propósito. Ó Senhor Deus, eu guardei 20% na poupança. Está vendo aqui o meu tique? Eu guardei, Senhor, porque na tua palavra diz que o Senhor vai multiplicar. E você profetiza. E você já sabe que o Senhor Deus tem algo para você grande. E você pode falar assim, vai ser impossível porque é pouco. Mas você faz a tua parte e profetiza que o Senhor vai trazer a existência. Então, olha bem, você precisa entender que o nosso Deus, Ele vai nos usar nós mesmos como os autores, né? O artista, o autor, né? Igual o autor do filme, da novela, protagonista. Ele vai usar você mesmo para ser o protagonista da tua vida. E nessa maneira de você ser o protagonista da tua própria vida, você tem que fazer, querida, assim, ó, fazendo a glória dele aparecer na tua vida. Tudo que você for fazer, você tem que dedicar, glorificar ao Senhor Deus, porque Ele é o autor e consumador da tua história. E você decide se você vai entrar na história dele ou não. O porquê ele é mais importante, porque em tudo Deus tem um propósito. E você tem que entender que o propósito de Deus é que nós sejamos seus representantes aqui na terra, para que anuncieis as grandezas e a virtude dele. Se você não for uma pessoa que saiba trazer a palavra de Deus à existência através da tua vida, através da palavra profética, dos atos proféticos, do seu estilo de vida, o inimigo está, querido, dominando tudo. O Senhor Deus, Ele só tem uma maneira de agir na terra, é através daqueles que são seus. E você está decepcionando muito o teu Deus por você não ter uma atitude agressiva, forte, daquela que responde à expectativa do Senhor teu Deus. Porque Ele sabe que você conhece, que você tem, que você pode, mas você vive, querido, como aquele que é um necessitado, um trouxa e um derrotado. Precisa ter atitude. Pode ver que a Bíblia não fala assim, ó, você vai na igreja, ele vai te encher do Espírito. Não, a Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito. Essa pessoa, querido, que vai receber tudo na manha, assim, é quem não sabe nada.
é quem nós estamos ganhando para o Senhor. Mas você, querido, a Bíblia ela é bem clara. Isaías, se eu não me engano é Isaías, ele falou assim, ó, no primeiro ano você vai receber. No segundo ano, o que disso procede, mas no terceiro, se você não plantar, não trabalhar, não cultivar e não colher, você não vai comer. E aí você fica aquele crente desgraçado, pobre, que trabalha igual a todo mundo, que vive igual a todo mundo, que sofre igual a todo mundo, e Deus não pode te levantar na terra. Por quê? Porque tu é igual a todo mundo. Você, para ser especial, você tem que ter uma atitude especial. E para isso você tem que ouvir a palavra, saber o porquê, esquece o seu querer e vai fazer o que Deus quer. Foca no que Ele quer, querido, porque o que você está querendo desgraça tudo que Deus tem para a tua vida. Desgraça tudo. Para de fazer o que você acha, o que você pensa. Agora olha bem, talvez você está até acertando em algumas coisas. Isso não justifica, querido, porque você não está priorizando. Você não ouve a palavra de Deus. Continua fazendo o que você gosta, o que você quer. Cresceu até um ponto. Agora, querido, sinto muito te dizer, se não sair desse conforto para poder ouvir, para poder profetizar, para poder declarar, para poder fazer ato profético sobre a tua vida, nada vai acontecer. Né? Eu conheci um cara que ele falou assim para mim, olha, eu pedi para Deus o seguinte, eu não vou morrer mesmo? Vou, né? Vou morrer. Eu falei, vai morrer. Né? Não é novidade nenhuma morrer. Ele falou, então por que morrer à toa? Eu falei, como assim? Eu pedi para o Senhor para me morrer por Ele. Eu quero que a minha morte seja por Ele. Tenha um propósito profético, tenha um propósito evangelístico, tenha um propósito que alegra o coração dele. Aí ele falou, sabe por quê, pastor? Porque eu vou morrer mesmo. E o rapaz que falou isso para mim, ó, culto, rico, inteligente e é servo de Deus. Pegaram? Esse rapaz, ele não sabia nada sobre ato profético. Hoje ele tem, se não for a maior das maiores igrejas de Campo Grande. Entende? E é igual nós, não vive de obra, só paga para servir a Deus. E ele falou isso aí, ele falou assim, eu não quero morrer de qualquer jeito, eu quero morrer para a glória de Deus. Então, amado, olha bem, o reino da terra foi dado para Satanás através do homem. E agora, querido, o homem precisa ter uma vida que tira da mão de Satanás. Glória a Deus. A própria ceia, ela é um ato profético. Quando Jesus ele pega o pão e parte, e ele dá aos seus discípulos e diz assim, este é o meu corpo que é dado por vós. Diga comigo, ato profético. Fala assim, ritual profético. Aí ele pega um pedaço de um só pão que ele partiu, e ele reparte entre os seus discípulos, né? Agora, olha bem, o que significa o corpo espiritualmente falando? Ó, o corpo significa a estrutura que nós temos de Jesus. Por exemplo, se você for ver lá que Jesus falou assim, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, para proclamar a sua virtude, sua glória. Olha bem, quando nós, querido, quando nós estamos comendo esse pão, o significado profético disso, querido, é que Jesus deu o seu corpo para nós. Aí quando Ele deu o seu corpo para nós, significa que Ele deu toda a sua essência, sua estrutura de Deus para nós. E aí a Bíblia diz assim, né? No princípio Ele era o verbo, Ele era a palavra, e a palavra era Deus. E fala assim, e a palavra se fez carne.
se fez corpo, se fez alma vivente também, se fez corpo e habitou entre nós. Agora, se a palavra se fez corpo e Jesus fala que Ele é o pão da vida e que a palavra é Jesus, então quando nós estamos comendo esse pão, significa que agora você é alimentado do corpo de Jesus, que é a sua própria palavra. E aí, querido, você tem que entender que a Bíblia, ela fala que tem 2 tipos de palavra. No original é logos, que é uma palavra adquirida, um conhecimento, um entendimento. É um documento que você tem, que está ali os seus direitos. Mas também, querido, tem o rema, que é uma ordem de Deus, é uma palavra viva, em ação. Então, quando você está profetizando, você está tirando do logos e trazendo para o rema. Pegaram ou não? Espiritualmente falando. Então, quando nós pegamos esse pão aqui e falamos assim, esse é o corpo de Cristo que é dado por nós. Aí, funciona assim. Você recebeu um pedaço do mesmo pão. Eu recebi um pedaço do mesmo pão. Quer dizer que esse pão, ele só está inteiro quando nós estamos juntos. Né? O pão volta a ficar inteiro quando nós estamos juntos. Você recebe tua porção diária do mesmo pão. Eu recebo minha porção diária do mesmo pão. E quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós somos um só corpo. Pegaram? A igreja, agora preste bem atenção, fisicamente só isso não acontece, mas você é um com Jesus quando você pensa igual a Jesus, sabe igual a Jesus, conhece Jesus, obedece Jesus, ama Jesus, apaixonado por Jesus. Isso, quanto mais você entra nessa dimensão, mais você é um com Jesus. E Jesus falou assim, eu sou um com o Pai é um comigo, e vós sois um comigo. Mas quando? Quando vocês me ouvem, me obedecem. Querido, quando Jesus mandou nós comer o pão, é para nós ler Bíblia, vir no mesmo culto, prestar atenção todo mundo na mesma palavra, porque todos aqui têm suas ideias diferentes. Mas se todo mundo ouvir essa palavra e falar assim, eu vou me apegar a essa palavra, aí o outro irmão da igreja também, eu vou me apegar nessa palavra. O outro fala, eu vou me apegar nessa palavra. O outro fala, eu vou me apegar nessa palavra. Nessa palavra nós somos um. E um, querido, o que nós nos tornamos? Uma potência, querido. John Wesley disse assim, me dê um homem que nada tema a não ser Deus, que anda junto com ele. E eu transformo a Inglaterra. Me dê 2, eu transformo o mundo. De tão difícil que é que das pessoas entender que nós temos que andar no mesmo pão, na mesma palavra, no mesmo chamado, no mesmo ministério, na mesma proposta. E aí as pessoas ficam mais preocupadas. Mas fulano desse jeito, porque ele não sei o quê, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Desgraçado, para com isso. Comece a falar assim, que Deus quer isso. O que nós temos que fazer é isso. E vamos, e cada um, querido, se os outros não estão fazendo, não olhe para trás, querido, faça a sua parte. Eu não estou nem aí se vocês vão fazer ou não. Eu faço, e vocês têm que vir atrás. Agora, se vocês não querem vir atrás, procura outra igreja e anda atrás de alguém. Porque Deus só vai poder, querido, te dar um ministério independente o dia que você for obediente, você for fiel ao propósito. É assim que funciona, não tem outro jeito. E você precisa ter uma vida profética. Se você, querido, mesmo quer encher esse lugar de gente e você mesmo não cuida de não faltar no culto, o que você é? Você é um profeta do capeta. Você tem que ter o ato profético, querido, daquilo que você sonha, deseja, do que Deus falou. Você é contra a visão, contra a profecia do lugar, porque tu não cuida do lugar como Deus quer que cuida. Tem que profetizar com suas atitudes.
Para de ser servo do demônio com sua vida profética. Comece, querido, a ler a palavra e a profetizar. E também, querido, nós temos visões, nós temos planos, projetos de Deus para a nossa vida, que você precisa tomar posição profética. Você fala, pastor, mas eu não aguento isso. Querido, é questão de prioridade. Quando a gente ama demais algo, a gente não vê a hora de estar ali, tudo que a gente vai, é isso que Deus quer. A pessoa fala para mim que não tem tempo para Deus. Mas o que ela está fazendo? É uma questão de prioridade. É ser vergonhice, é profetizar para o diabo, é dizer que Deus tem outros planos na tua vida. Cambada de desgraçado mesmo. Prioriza o Senhor. E outra coisa, prioriza no coração, prioriza na mente, prioriza, querido, nas suas atitudes. Sabe por quê? Sabe por que você tem que priorizar? Isso é uma ordem de Deus. Não é uma questão de gostar, de não querer, de não concordar. É um comando. O Senhor fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E quem ama Deus desse jeito, querido, ele não fala que não tem tempo para Deus. Ele fala que ele não tem tempo de outras coisas. Ele não tem tempo, querido, às vezes para ir na academia. Ele não tem tempo, querido, para passear. Ele não tem tempo para trabalhar. Ele não tem tempo para um monte de coisa. Mas ele nunca fala que não tem tempo para vir na igreja. Porque ele sabe, querido, que aonde arrebanha as ovelhas é na igreja. E ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser a atitude profética. Eles têm que estar prontos para aquilo que Deus vai fazer. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Aleluia. Querido, admita diante de Deus que você não o ama, não o prioriza, que você tem falado no teu coração que você não tem tempo de vir na igreja, e pede perdão. Querido, volta-se para o Senhor, saiba que a tua vida é profética, e que você tem profetizado para o diabo com essas propostas que você tem feito para você mesmo. Admita, querido, porque na hora que você admitir, o Senhor vai te perdoar teus pecados, vai te ajudar a você ter paixão e amor por Ele que você precisa ter, senão você sempre vai ser aquele crente carente, necessitado de oração, pedindo a misericórdia de Deus. Mas o que o Senhor tem para você, que para te dar essa vida vitoriosa, de você ser um líder, de você ser um ganhador de almas, de você ser uma pessoa próspera, de você ser cabeça e não cauda, de você emprestar e não pedir emprestado, de você ter, querido, tudo que o teu coração deseja, você ter dinheiro para comprar. É isso que o Senhor quer. Voltando, a profecia, querido, desse ato aqui é você dizer assim: eu vou ser uma pessoa que vai viver pela palavra. A palavra de Deus vai habitar em mim. A palavra de Deus, que dela não é para andar aqui, ó. Agora é no celular, né? Agora está no bolso. Agora está aqui, ó. Não é para andar aqui. A palavra de Deus também não é para andar aqui, ó. Não é desodorante. A palavra de Deus é para andar aqui, ó. De dia e de noite, aqui ó, de dia e de noite, coração e pensamento. Eu penso e amo, eu gosto, eu amo, sou apaixonado pela palavra. Nós alimentamos da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu andei pregando sobre a palavra esses dias. E aí, querido, o pão significa que você, querido, e a palavra é um só. Você se alimenta, querido, de Jesus, e logo você e Jesus é uma só pessoa. Entende? Porque a palavra está encucada aqui e aqui. E agora, e o sangue? A Bíblia diz, querido, que a vida está no sangue. Diga comigo, vida. Fala assim: eu aprendi que eu tenho que ter uma vida profética. Fala, de todo jeito eu profetizo. Fala aí. Eu profetizo com o meu desânimo. Fala aí. Para o diabo atrair sobre a minha vida a desgraça, pobreza, miséria. Falei, eu profetizo
com a minha fé em Jesus, vida e vida em abundância. Fala assim, e por final, vida eterna com Jesus. Querida, a Bíblia fala assim, que a vida está no sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então a vida, que aqui significa assim, ó, eu tenho a palavra e eu vivo a palavra. Eu tenho entendimento e conhecimento e experiência com Deus. Minha alma é feita de experiências. Minha alma é feita de conhecimento de Deus. Entende? Logo, as minhas atitudes são a vida de Deus, sangue. E tudo isso, querido, que Jesus cumpriu, que ele pegou, aí ele morreu e foi lá na cruz. E quando ele ressuscitou, querido, o primeiro propósito, diga comigo, o primeiro propósito é nos encher de poder. Ele falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aprenda uma coisa, crente sem poder não passou da religiosidade. Tudo que Jesus fez foi para nos dar a vida eterna, e para dar a vida eterna, o Espírito Santo precisa encarnar em você. O Espírito Santo não tem corpo. Ele é encarnado enquanto nós temos nossa vida, nosso tempo aqui na terra, ele tem que ser encarnado em você. Esse é um propósito mais maravilhoso que tem na palavra. E o resto é após isso. Após o Espírito Santo estar encarnado em você, você tem salvação, você tem a palavra é tua, a promessa é tua, a Bíblia é tua, os anjos são para te servir, tudo está ao teu favor. Se o Espírito Santo não encarnar em você, e ele só pode encarnar em você, se você tiver base para ter sensibilidade para usar ele, que é a carne de Jesus, que é a palavra. Porque ele vem sobre Jesus. Ele só pode te dar poder, querido, quando tua vida for profética, for uma vida que traz a existência. Olha bem, e disse Deus, então eu vivo profeticamente, o Espírito Santo está pairando sobre você, e quando você vive profeticamente, o Espírito Santo traz a existência, cria. Então você tem que entender que você busca um Deus vivo. Eu falo, o meu testemunho para os incrédulos é o seguinte: eu amo a Deus não porque eu sou religioso, eu amo a Deus, eu vivo para Deus, primeiro porque Ele é real, Ele funciona. A minha palavra-chave é, Ele funciona. Deus tem que funcionar na minha profissão, no meu trabalho, na minha essência, na minha casa, na minha família. Funciona. Então eu tenho um problema, é com Deus, Ele funciona. Glória a Deus. E tem coisas, querido, que você faz que é profético. Você tem que aprender a fazer coisas proféticas. Antes de acontecer, vamos dar um exemplo. Lá na loja mesmo eu falo para todos os meus funcionários, se vocês tocar essa loja que melhor do que eu, vocês são o próximo dono dela. Mas eles não acreditam, né? Os meus funcionários lá na loja, eu falava assim para eles, falava assim, se vocês forem top, aprender a fazer o nome de vocês aqui, trabalhar, fazer essa oficina ser um sucesso, essa oficina pode ser de vocês. E aí, né, eu citava o Roberval, que era o funcionário mais novo que eu tinha, né? Essa loja, gente, para vocês terem uma ideia, pode ser até do Roberval, que era impossível ser dele, né? Sabe quem que era dono da oficina que era minha? Roberval. Porque ele foi o único que permaneceu, não foi lá aquelas coisas, mas ficou até o fim e foi um dos funcionários que mais foi fiel. Então é mais ou menos assim que funcionam as coisas. E aí, querido, aí tem pessoas que eles estão na profecia, estão no ato profético, mas eles, um dia está, outro dia não. Um dia está, outro dia não. Um dia o diabo, outro dia Deus, um dia o Espírito Santo, um dia o diabo de novo. Nunca vai dar certo. Você tem que ser firme todo dia. Não deis lugar ao diabo. Amém? Eu quero que Deus abençoe a tua vida que você me ouviu hoje. Saiba de uma coisa, leia a palavra,
Busque a palavra. Para de ficar buscando o que é certo e errado. Certo é crer somente em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ser cheio do Espírito Santo. Ler a palavra, meditar, frequentar uma igreja, lutar pelo propósito de Deus naquele lugar. E assim será impossível o Senhor não abençoar a tua vida. Deus, eu quero abençoar, Pai querido, a vida do Doraci que está nos ouvindo. Eu quero agora decretar, Senhor da glória, o que cesse o Covid nele, em nome de Jesus. Nós amaldiçoamos esse espírito do Covid, Pai, em nome de Jesus. Eu quero, Pai querido, decretar agora que ele está curado em nome de Jesus. Fique em paz, Doraci. O Senhor é contigo. Amém?